galera, então, V de Vingança é um filme de 2005, ele é baseado em um filme de ação e suspense, né? Ele é baseado num quadrinho muito legal do Alan Moore, também muito útil para usar nas redações do Enem, e o quadrinho é legal, que chama também V de Vingança, da DC Comics, que é um quadrinho anterior, e esse filme ele vai tratar de problemas ali de uma Inglaterra pós Segunda Guerra Mundial, que devido aos problemas da Segunda Guerra Mundial, existe ainda na Inglaterra a emergência de regimes fascistas. E esses regimes fascistas, marcados pelo autoritarismo, marcados pela vigilância, marcados pelo controle dos meios de comunicação, né, é um risco que também em 2005, né, estava tendo uma ascensão muito grande de modelos, não sei se fascistas, mas de modelos de direita. E aí o filme vem fazer essa crítica, né, a esses modelos autoritários que acabam restringindo a liberdade, beleza? Permitam que eu peça desculpas pela interrupção. Eu, como muitos de vocês, aprecio o conforto da rotina diária, a segurança familiar, a tranquilidade da repetição. Que saco! A primeira questão que é discutida aí no V de Vingança é a questão da segurança familiar. Você repara que o produtor do filme, ele até colocou essa questão da segurança familiar como uma das primeiras discussões, né? Então ele mesmo fala, o próprio personagem fala que está entrando na casa das pessoas por causa da segurança familiar. O historiador Hobsbawm, né, no livro A Era dos Extremos, ele vai discutir essa questão da segurança familiar, né, como da base familiar, como uma das bases para a revolução cultural. Então, quando você pensa de maneira diferente em relação à família, por causa daquela questão da sexualidade, da revolução sexual e da ideia de liberdade, você acaba mudando esses padrões familiares. Essa mudança de padrão familiar mostra a crise das instituições dos anos 60, que é exatamente o que dá base para o Alan Moore, quando o Alan Moore faz o quadrinho, e que dá base também para o filme, que é quando você discute essas questões associadas aos anos 60 e mostra como que nos anos 60 essa revolução sexual, né, que o próprio Bauman vai dizer que a revolução sexual foi mais importante que a Revolução Francesa e a Revolução Russa, como que isso muda, né? Então, quando você tem aquela questão dos sutiãs, das calcinhas, da pílula, né, e dessa mudança de mentalidade ali, principalmente da figura feminina, que não quer mais seguir aquele padrão conservador, isso muda toda a sociedade e todas as instituições entram em crise. E exatamente nos anos 60 é que você tem essa crise dos estados, né? Então, o estado fascista entra em crise, né? E aí vai ter Salazar, Franco entrando em crise depois da Segunda Guerra Mundial, que é o que é discutido no filme e no quadrinho. Você vai ter o estado também de extrema esquerda também entrando em crise. Você vai ter o estado de bem-estar social entrando em crise nos Estados Unidos e com a crise da OPEP 73, a crise estoura. Então as instituições estão em crise. A ciência é interrogada, a família é interrogada, a maneira das pessoas viverem é interrogada. E aí você preza mais pela ideia de liberdade, que é o que está bastante presente no V de Vingança e no próprio Alan Moore, e não por esses sistemas de controle. Então as mudanças nos padrões familiares mudam toda a sociedade, porque a família é a mímese, que é discutida muito na sociologia, é a mímese da sociedade. E aí, se você quebra os padrões familiares, você tem que construir também outros sistemas de governo para destruir esse processo de padrões familiares ali, que é uma marca dos anos 60. Como qualquer outro. Mas no espírito da comemoração, onde importantes eventos do passado, geralmente associados à morte de alguém ou ao final de uma guerra sangrenta, são comemorados com um belo feriado, eu pensei em marcar este 5 de novembro. Um dia que, infelizmente, não é mais lembrado, tomando um pouco do tempo de suas vidas diárias para sentar e conversar. Existem, é claro, aqueles que não querem que falemos. Preciso pensar. Feito que ordens estejam sendo gritadas e homens com armas já se ponham a É um caminho. chanceler. Droga! O quê? Porque enquanto a violência for usada no lugar do diálogo, palavras sempre terão seu poder. A violência no lugar do diálogo. Uma outra questão muito bem colocada nesse discurso, né, que é o discurso mais importante do filme, é a violência no lugar do diálogo. E quando você pensa essa ideia da violência no lugar do diálogo, é lógico que você pensa em regimes fascistas, é lógico que você pensa no Holocausto, é lógico que você pensa também na extrema esquerda, mas neste caso, mais vinculado à extrema direita, e aí você vê regimes que não dialogam, né, que o autoritarismo prevalece, que é o que é discutido no V de Vingança, né, o Estado é controlador. E aí no V de Vingança, quando ele fala que essa ideia o diálogo deveria ser predominante e não a violência, que a violência está no lugar do diálogo, é óbvio que a filósofa mais importante para você utilizar é a Hannah Arendt. E aí a Hannah Arendt trabalha com a ideia da filosofia pluralista, em que nessa filosofia pluralista você deve respeitar o outro, respeitar as diferenças, né, respeitar a dignidade humana, que são bases dos direitos humanos defendidos pela Hannah Arendt, e por isso filosofia pluralista.
A obra A Condição Humana, da Hannah Arendt, ela destaca essa questão de como que é importante a comunicação, como que é importante o diálogo, até baseado em Aristóteles, para você conseguir evitar a violência. E todas as vezes que as pessoas são caladas, todas as vezes que as pessoas não conseguem dialogar, a violência impera, o autoritarismo impera. Então a própria Hannah Arendt, que em vida sofreu com a extrema-direita, foi perseguida na Alemanha, teve que dar aula nos Estados Unidos, ela destaca isso, que é também presente nessa fala aí de 3 minutos e alguma coisa, que é exatamente a fala que está norteando o nosso processo de aula aqui. Palavras oferecem um meio para o significado e para aqueles que escutam a enunciação da verdade. E a verdade é que existe uma situação totalmente errada neste país, não existe? O senhor projetou, queria prova de falhas, queria em todas as televisões de Londres. Crueldade e injustiça, intolerância e opressão. Onde um dia houve o direito de discordar, de pensar e falar como se desejasse. Agora temos sensores e sistemas de vigilância forçando-nos a nos conformar e solicitando nossa Precisamos de câmeras. De quem é a culpa? Quando ele discute também a questão dos sensores, dos sistemas de vigilância, de como que esses sistemas de vigilância são usados pelos meios de comunicação, é sempre bom de se lembrar do George Orwell, que apesar de diferente da Hannah Arendt, que faz crítica à extrema-direita, ele faz crítica à extrema-esquerda, ao stalinismo, para ser mais preciso, e na obra 1984 você tem a figura do grande irmão, que vai dar origem ao BBB, né? Inclusive até a própria ideia de Big Brother, de que as pessoas estão sendo vigiadas o tempo inteiro. E no filme, né, no melhor estilo Anonymous, né, o sistema de vigilância ele é rompido e esse sistema de vigilância ele é quebrado por hackers. E esses hackers acabam utilizando os meios de comunicação, né, no V de Vingança, muito parecido com o que o Anonymous vai fazer, mas o V de Vingança é um filme de 2005, a Anonymous já se destaca há algum tempo, mas destacou muito em 2013, e aí você usa esses hackers e usa a máscara, né, aquela ideia bem celular mesmo, de você se esconder atrás ali do espelho, se esconder atrás do celular, para você ficar mais seguro e fazer discursos de liberdade, discursos contra a corrupção, discursos usando os meios de comunicação para fragilizar ou grandes empresas ou fragilizar lideranças políticas. Que é uma discussão muito importante colocada pelo George Orwell e colocada também na obra 1984 e colocada também pelo Thompson, num livro que chama Mídia e Modernidade e no outro livro que chama O Escândalo, em que o John Thompson ele vai destacar exatamente isso. Como que esse sistema de internet e como que é no século XXI, você pode usar os meios de comunicação para fazer, na verdade, para fragilizar lideranças políticas, fragilizar grandes empresários e mudar a forma das pessoas pensarem, que é o que o personagem do V de Vingança quer colocar, se posando ora como anti-herói, mas ora como herói, um herói ali que usa os meios de comunicação para conseguir delatar, né, para conseguir escancarar fragilidades do próprio sistema político, deixando todos ali meio que apavorados. Surge então a ideia de cyberterrorismo, né? E essa ideia de cyberterrorismo é quando se quebra esses sistemas de vigilância na internet, onde a todo momento parece que nós estamos dependentes ou do Instagram, ou dependentes do próprio Facebook, ou dependentes do YouTube, né? E esses grupos de empresas eles acabam controlando todos os nossos dados. Só que quando aparecem grupos como o Anonymous, por exemplo, os grupos como o Anonymous colocam isso sob interrogação, né? Ou a própria Deep Web, Dark Web, colocam isso sob interrogação porque acabam sendo mecanismos utilizados para quebrar esse sistema e esse controle de vigilância. Olha, Alessandro, então você está dizendo que parecido com o final da Segunda Guerra Mundial. Atualmente nós estamos meio que controlados, só que controlados por grandes empresas de comunicação ou algumas lideranças políticas mais radicais, sem dúvida. Por isso que você tem um quadrinho que é dos anos 60, que reporta a Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial, e tem um filme que reporta de novo a esse mesmo contexto, porque nós vivemos um período parecido, só que agora com meios de comunicação muito mais avançados, e esses meios de comunicação muito mais avançados, se as pessoas tiverem domínio dos meios de comunicação, elas podem conseguir burlar o sistema, é o que é colocado no V de Vingança, é o que é colocado no Coringa, é o que é colocado com vários personagens aí, e é colocado na vida real com o próprio Anonymous, que usa desses meios de comunicação. Certeza existem aqueles que são mais responsáveis do que outros, e eles vão ter que prestar contas. Mas verdade seja dita, se procuram os culpados, só precisam se olhar no espelho. Eu sei por que fizeram. Eu sei que têm medo. Quem não teria? Guerra, terror, doenças. Havia uma miríade de problemas que conspiraram para corromper a razão de vocês e tirar de vocês o bom senso. Guerra, terror e doenças. São três prerrogativas também colocadas aí nesse áudio, né, nesse discurso aí do personagem do V de Vingança, muito importantes, porque exatamente nessa ideia de guerra, nessa ideia de terror e nessa ideia de doenças, você tem a crítica à crise da modernidade, que é uma marca dos anos 60, né, que vai dar origem à ideia de pós-modernidade. Nessa crítica à ideia de modernidade,
A ideia de modernidade é criticada, por exemplo, pelo próprio Zygmunt Bauman, que ele vai dizer que quanto mais você dá segurança, e aí essa segurança que é criticada no V de Vingança, você tira a liberdade das pessoas. E quanto mais você dá liberdade para as pessoas, você pode tirar a noção de segurança. Então, numa crítica ali bastante forte, aquela perspectiva meio Thomas Hobbes, né, de que o Estado deve controlar tudo, o V de Vingança vem em busca da ideia de liberdade, da ideia de respeito e da ideia da não violência, né, como mecanismos para você conseguir romper com essa sociedade. Se você for reparar no próprio Bauman, você vai ver que o Bauman faz o discurso da família, e ele fala da fragilidade das famílias. Você vai ver que o próprio Bauman também é um crítico dos anos 60 e daqueles estados autoritários, e ele fala da noção de liberdade. Mas o que todos esses falam, Bauman e o próprio Hobsbawm e a própria Hannah Arendt, é que apesar de os anos 60 eles serem marcados por essa ideia de crítica à liberdade, principalmente no Bauman, no Hobsbawm, essa crítica ao autoritarismo, perdão, e não à liberdade, essa valorização da liberdade, depois que houve a valorização da liberdade, as pessoas não sabem bem o que fazer. E nesse não sabem bem o que fazer, elas podem inclusive se filiar a grupos terroristas, como muitas pessoas estão se filiando a grupos, como é o caso do Anonymous e de vários outros grupos terroristas que usam os meios de comunicação para se posicionarem, né? Inclusive geralmente utilizando máscaras. E você vai ver que esse uso de máscaras ele é muito comum nesses filmes ou séries que trabalham com essa ideia de terror, né? Você vai ter lá o La Casa de Papel, por exemplo, que também trabalha com essa ideia de máscara, com essa ideia de não mostrar o rosto. Você teve um movimento de 2013 no Brasil, que as pessoas também foram com máscaras. Você tem a própria ideia do Anonymous, que eu já disse, você tem o V de Vingança, né? Você tem o próprio Coringa, que não é bem uma máscara, mas você tem ali a maquiagem. Você deve esconder o rosto, mas perceber que você é uma pessoa comum, mas é uma pessoa comum incomodada com a ingerência do Estado, incomodado com essa sociedade que só os empresários querem ganhar dinheiro e capitalista que te exclui, incomodado com esse mal-estar que a sociedade gera para você e que a modernidade gera para você. Como a modernidade é líquida, você tem a ascensão do terrorismo e você tem filmes muito bons e séries muito boas como as que eu citei, para vocês darem uma olhada. V de Vingança é uma delas, é uma obra-prima do quadrinhos e essa obra do quadrinhos foi para o filme e também é um filme muito legal, um filme de 2005. Lembrando que o quadrinho ainda é melhor do que o filme, mas o filme é muito bom. Assistam V de Vingança aí e acompanhem a redação que eu vou postar logo mais no próprio Instagram, o Instagram @entreparágrafos_oficial, para vocês darem uma olhada aí na redação completa com V de Vingança, beleza? Mas se vocês veem o que eu vejo, se sentem o que eu sinto e se buscam o que eu busco,